Bem-vindos a Lideranças Além das Fronteiras, podcast original da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo, criado para aproximar o nosso network de associados e parceiros por meio de troca de experiências concretas de liderança. Neste espaço, conversamos com líderes argentinos que atuam ou atuaram no Brasil, explorando as suas trajetórias, suas decisões estratégicas e, principalmente, suas experiências e desafios em liderar empresas relevantes em dos mercados mais importantes de América e do mundo. No episódio de hoje, recebemos a Agustín López Casella. Agustín é CEO da Rowa aqui no Brasil e é diretor da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira aqui em São Paulo. Agustín, muito obrigado por estar com a gente. É um prazer para nós te receber aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Sou eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Para começar um pouco, conta um pouco a tua trajetória. Quem é Agustín, por trás do CEO da Rowa, que hoje você está nessa posição tão relevante aqui no Brasil? Conta um pouco quem é Agustín e como você chegou ao Brasil. Quais foram as tuas primeiras impressões, as tuas primeiras experiências aqui no Brasil, naquele momento lá atrás, uns quantos anos atrás, algumas décadas atrás, da tua chegada aqui ao Brasil? Bem, primeiro eu estou faz 22 anos no Brasil já. Uma história que acontece com muitos estrangeiros que vêm por 2, 3 anos e acabam ficando. Eu falo que eu esqueci de voltar. Mas por quê? Porque o projeto foi tão bom, tão maravilhoso que você esquece realmente. Vim para o Brasil porque a empresa exportava para o Brasil seus produtos, mas tínhamos vários importadores do sul até São Paulo. Mas o problema é que quando estava um problema, eles não sabiam resolver. Então a gente sabia que para crescer tínhamos que resolver o problema. Principalmente um produto físico, o pós-venda é fundamental. Principalmente produto de alta tecnologia como o nosso. Então resolveram, me contrataram. Eu já tinha experiência no Brasil, eu estive antes morando uns 2 anos no Rio de Janeiro. Também coloquei em marcha uma outra empresa, mas era de serviços. Então eu já conhecia alguma coisa do mercado brasileiro, principalmente o que era a legislação, que é o mais complicado de um estrangeiro entender a legislação no Brasil. Então vim para o Brasil e faz 22 anos, como eu falei, e realmente colocamos essa empresa e até o dia de hoje estou na mesma empresa e tocando a mesma empresa. É outra empresa já, mas realmente é um projeto muito bonito. Agustín, quais foram as tuas primeiras impressões dessa tua chegada ao Brasil? O que te chamou mais a atenção? O problema é que você tem que entender o volume que é o Brasil. O Brasil é um continente, um país continental, como falam. E isso não é fácil de entender, até na prática. Porque não é só para um argentino, o europeu é a mesma coisa. O Brasil do tamanho é quase toda a Europa. Você tem que entender isso. A segunda coisa que você tem que entender é que cada região do Brasil pensa completamente diferente. E quando eu pensar, não só a cultura é diferente, a música é diferente, a comida é diferente, o clima é diferente. Assim, é tantas coisas. Assim, todos falam português, com diferentes sotaques, mas é tudo diferente. E até no nosso caso, que nós interotamos muito na construção, especificamente na área de hidráulica, a hidráulica é diferente por região. A construção de casas e prédios é diferente dependendo da região. Então você tem que se adaptar e entender tudo isso. E aproveitando, falando de diferenças, não? Você está falando que o Brasil é um continente, tem diferenças regionais. Será que você consegue compartilhar com a gente a tua leitura sobre as diferenças entre Argentina e Brasil, entre argentinos e brasileiros? Bem, como eu falei, a diferença, eu acho que na Argentina, 50% da população está em Buenos Aires, então fica tudo mais fácil, né? Tudo acontece em Buenos Aires. No Brasil, não, embora a maioria aconteça no estado de São Paulo, né? Mas para vocês terem uma ideia, o PIB do estado de São Paulo e a população é o tamanho da Argentina. Então, a importância e a diferença disso. Então, você tem que entender primeiro isso, como eu falei, a cultura. E depois acontece assim que, enquanto você não viaja a essas localidades, ficar olhando de longe isso, ou por experiência de outros,
não é suficiente. Você tem que ir lá, recorrer o Brasil inteiro para entender o que cada um vai comprar, como é o tempo de negociação. O paulista é o mais dinâmico. É o mais fácil fazer negócios e porque também é o que mais tem dinheiro. Então é fácil. Mas quando você começa a ir a outras regiões, muda totalmente. E se você não entender justamente a cultura, a idiosincrasia, desculpa, idiosincrasia não, como é? Idiosincrasia. Idiosincrasia, desculpa. Idiosincrasia. Difícil esa palabra. É. Vai lá. Estamos entre amigos. Pode continuar. Isso é o mais importante, justamente. Entendeu? Então, minha primeira dica que eu dou para qualquer estrangeiro que venha aqui, saia a caminhar pelo país, para entender o que é cada região. E Agustín, todo líder tem experiências de todo tipo e cor, faz parte da jornada de um líder. E muitas vezes se nos pergunta recomendações, se nos pergunta, como se falou, dicas. Pensando en algún emprendedor, algún argentino que está pensando en vir para o Brasil o ampliar os seus negócios no Brasil, além de essa dica que você dio, recorra o Brasil, entenda que não existe um Brasil, que existem vários Brasils. Será que você pode elaborar algumas outras dicas? E talvez pensando em aquilo que você sempre nos ensina na Câmara, não? Que a Câmara está para ajudar os empreendedores a não repetir os erros que a gente comentou. Talvez que a gente teve que passar na nossa vida, não? Então, pensando um pouco nos erros, nas coisas que não deram certo, que poderiam ter sido melhores, que outras dicas, recomendações você tem para dividir com aqueles que nos estão escutando? O que eu aprendi nos últimos anos, e no Brasil principalmente, porque o argentino é um pouco orgulhoso, tá? Que aprender é mais importante que ter a razão. Realmente. Boa. É um switch que você tem que fazer na cabeça muito importante esse, entendeu? Eu sempre adorei uma frase brasileira que falava, o que fala, um mau acordo é melhor que uma boa briga. Eu demorei a entender isso, tá? Mas é verdade, no Brasil eu aprendi a fazer isso. Melhor fechar um mau acordo que ter uma boa briga, entendeu? A boa briga você quer quando você é orgulhoso, quando você deixa o orgulho de lado, quando você não olha para teu umbigo, acontece esse tipo de coisas. Então eu diria que essa é a primeira. E a segunda que eu falo, não tem jeito de evitar os erros. Não tem jeito mesmo. Então erra rápido, que eu falo. Erra rápido, mas também levanta rápido. Essa é importante. Assim, não tem jeito de evitar. Não planeja até demais, porque é impossível não errar. Você vai errar. O que eu estou falando é erra rápido, então faz as coisas rápido. E quando não der certo, admite que deu errado e vai para outro caminho. Essa é melhor. O que mais eu aprendi aqui no Brasil foi isso. E pensando um pouco em tua responsabilidade como CEO de uma companhia de origem argentina, que tem muitos anos aqui no Brasil, que você veio aqui para expandir e transformar essa companhia nas últimas décadas. Liderar no Brasil se fala que pode ou é diferente que liderar lá na Argentina, não? Talvez um pouco influenciado por aquilo que já conversamos, as características culturais somos muito parecidos, porém também temos algumas diferenças relevantes, talvez pelo tamanho, não? O tamanho do Brasil, o tamanho dos mercados. Na tua experiência, que você teve a oportunidade de liderar times, equipes lá na Argentina, liderar times, equipes aqui no Brasil, você consegue identificar alguma diferença que possa ser relevante para dividir com o público? O que eu vou dizer, eu sei que muitos estrangeiros não compartilham isso comigo. Estou me limitando à minha experiência pessoal. Eu consegui trabalhar mais em equipes no Brasil que na Argentina. O argentino é muito bom individualista. O indivíduo, realmente, para mim, o potencial é muito bom. A questão é que aqui eu consegui, com pessoas de baixo nível, de chão de fábrica, como falam aqui, me pôr de acordo quando achamos uma questão em comum. Me aconteceu também com os concorrentes. No Brasil, eu cheguei a sentar com um concorrente e falei, olha, a gente concorre no comercial, não no financeiro. Por que a gente não comparte quem é caloteiro?
dois, três CEOs de grandes empresas de bombas também no nosso ambiente entenderam e aceitaram e falaram: você tem razão. Na Argentina seria impossível chegar a um acordo em comum com os concorrentes. Isso foi o que eu mais me admiro do Brasil, foi isso. Interessante, ¿no? Porque en realidad eso provoca una mudanza de chip relevante, ¿no? Una forma de liderar relacionamientos, liderar personas, liderar negocios, ¿no? Es muy interesante, realmente esa reflexión de ser más fácil o ter sido más fácil para ti trabajar colaborativamente en Brasil que lá na Argentina é uma baita reflexão para ter em conta, ¿no? Conta para nós aí na tua jornada momentos complexos, decisões difíceis pelas quais você teve que passar e como você reagiu perante essas decisões complexas, difíceis. O pior momento para mim no Brasil foi no período da pandemia. O que eu passei aí na pandemia era uma coisa nova, ninguém sabia o que era isso, como ia acabar, se ia acabar com a gente. Foi o pior que eu passei na minha vida. Nunca senti tanta incerteza. Então eu diria que foi isso. Ter passado isso me deixou a segurança que eu posso enfrentar qualquer coisa hoje na minha vida. Eu tenho certeza que qualquer dificuldade na empresa eu posso enfrentar depois que a gente passou. O segredo foi sentar com quase com todos os funcionários, realmente eu tive, principalmente. Muita gente às vezes que nem tinha muita relação, mas eu tive que explicar o que estava acontecendo. Tivemos que baixar 20% o salário de todos. Mas eu tinha garantia que ninguém ia ser mandado embora. E que tínhamos que fazer um esforço em conjunto, porque também trabalhar desde sua casa, a gente não sabia o que era trabalhar em home office, a produtividade, a cultura me preocupava muito. Então eu tive que me sentar pessoalmente com a maioria das pessoas e explicar o problema. E a gente superou isso. Os primeiros 3 meses, como todos, foi realmente trágico. Mas depois foi melhorando, e até o dia de hoje pode dizer que os melhores meses de faturamento da nossa empresa foram durante a pandemia. Porque aconteceu uma coisa que a gente não estava preparado, né? Tipo, você estava passando mais horas na tua casa que em qualquer outro lugar. Então, se eu tô tanto tempo na minha casa, eu quero mais conforto. Não busco o conforto de viajar, ir no cinema, ir no restaurante. Era tudo na tua casa. Então, todos começaram a comprar coisas para ter mais conforto na sua casa, porque eles estavam 24 horas na casa. E isso fez que eu comprasse nossos produtos, que são produtos que dão muito conforto. E essa foi a razão do boom de venda naquela época, né? Você teria feito alguma coisa diferente nestes 20 e tantos anos aqui no Brasil? Às vezes a tentação é falar que sim, mas todos os erros que eu cometi me fizeram o que eu sou hoje. Então, eu diria que não, porque o que eu sou hoje, o que deu, o bom resultado que deu, é porque eu cometi erro, mas o que eu aprendi desses erros, de como sair deles, e cada erro me ensinou alguma coisa. Uma coisa que eu aprendi é que você não tem que se adaptar. Você tem que em certos momentos, tem que se transformar, que é diferente. E eu, depois da pandemia, eu tive que me transformar como pessoa, porque a realidade era outra. E isso me fez bem. Por isso que eu digo que hoje me deixou mais forte que antes por essa razão. Agustín, pensando um pouco para frente, ¿no? A gente percorreu a tua carreira aqui no Brasil. Pensando para frente, ¿no? ¿Cómo você enxerga essa responsabilidade de liderar, essa responsabilidade de ser o executivo principal, o CEO de uma companhia aqui no Brasil, na América Latina como um todo? Como você enxerga essa responsabilidade? Que atributos, que competências, que características têm que ser desenvolvidas ou têm que ser relevantes, porque serão relevantes para liderar nesse momento? Eu brinco que ser CEO é aprender a administrar o medo das pessoas. E realmente, né? Tipo, outra vez volto da pandemia. Eu tive que administrar o medo de todo mundo. E fazer parecer que eu não estava com medo. Eu estava. Mas eu tinha que dar essa segurança, né? Então, outra vez eu volto também a ouvir as pessoas. Você tem que ouvir. Para ser um bom líder, você tem que aprender a ouvir. Não fazer o que a maioria quer. Porque uma empresa não é uma democracia. A decisão tem que ser de uma pessoa só, o CEO. Tá? Você tem que ouvir todos, mas a decisão só tem que ser um. E às vezes, muitas vezes, a decisão é contra o que a maioria está pensando. Então você tem que ter firmeza nesse momento.
Porque, repito, a empresa não é uma democracia. Se ela vai acaba fechando, tá? Tenho certeza. Essa é a minha primeira lição, aprenda a ouvir as pessoas, mas você mesmo tem que tomar a tua própria decisão. E outra coisa que eu aprendi, nunca siga o conselho de alguém que não vai sofrer o custo dessa decisão. Todo mundo dá palpite, a gente segue dando, tá no futebol. Só que se depois perde o time, a culpa não é tua. Não? Então eu diria que a pessoa que tem que tomar a decisão só tem que realmente aceitar um bom conselho quando essa pessoa de alguma forma vai ser afetada por essa decisão. Sua forma de pensar vai ser diferente, com certeza. O Agustín, indo um pouco mais para o momento de conclusão desta conversa super inspiradora, e falando de inspiração, você acaba de falar para nós, escuta todo mundo, mas você tem que tomar as decisões e tem que assumir a responsabilidade de tomar essas decisões, né? Mas, sem dúvida, na tua carreira você teve algumas personalidades, colegas de trabalho, amigos, que te inspiraram, não? Que te fizeram parar para pensar e talvez mudar algumas coisas ou não mudar algumas coisas, não? E percorrendo um pouco esse ambiente um pouco assim que mistura o pessoal com o executivo, não? Com as responsabilidades corporativas no mundo, você se lembra de algumas coisas que você tenha aprendido de alguém ou de algumas pessoas que foram importantes para ti? Eu tive muitos grandes exemplos na minha vida, começando por meu pai, realmente, mas também com amigos do meu pai, eu era sempre de perguntar muito, perguntava. Tinha um grande amigo do meu pai que eu sempre perguntava qual era o último livro que ele me recomendaria comprar. E eu aprendi a ler livros através desse amigo do meu pai. Eu li muitos livros. Eu tinha um problema que na Argentina, tipo, muitos livros que eu via fora, na universidade, na Argentina, em Buenos Aires, não te recomendava. Principalmente coisas de marketing. Não existia carreira de marketing. Nem sei se até o dia de hoje existe, tá? E eu queria ler livros. Aí comecei a conhecer autores internacionais e comecei a ler. Sempre fui muito autodidata e de ler muito. Então, eu diria que eu tenho muitas pessoas, na Câmara mesmo. O que eu recebi muito mais da Câmara do que eu dei, tenho certeza. E ouvindo pessoas, ouvindo experiência das pessoas. Como você falou no começo, a Câmara é uma troca de experiência, no fundo. O que mais você ganha é isso, não é um contato para fazer negócio, para te resolver um problema. Não, é ouvir a experiência porque você não tem que copiar modelos, você tem que copiar experiências das pessoas. E na Câmara você vai achar isso, entendeu? As experiências. Aqui no Brasil tem uma grande frase que é aprender a recorrer o caminho das pedras. Uhum. Um estrangeiro não entende isso quando você fala isso. Você pode traduzir literalmente, ele não vai entender. Só aqui que você vai entender. Fazer esse caminho, aprender, porque no caminho está o aprendizado, não é chegar no final do caminho. Durante o caminho é que você vai aprender como funcionam as coisas. Então, eu diria que eu sigo acreditando que eu sigo aprendendo todos os dias. E eu estou aberto a aprender todos os dias. Isso é o mais importante, né? Ótimo. Nesses episódios, Agustín, nós queremos, para talvez complementar um pouco a conversa, tentar misturar o Agustín executivo com o Agustín pessoa, não? Ser humano. Claro que uno é um, não? É difícil separar uma coisa da outra, não? Mas temos conversado bastante aqui, nestas conversas, valga a redundância, de que coisas do mundo fora do mundo corporativo, que atividades, que hobbies, que outras responsabilidades fora do mundo corporativo te inspiram, te influenciam, te dão aprendizados, não? E passamos por família, por esporte, por arte, por N coisas, não? E isso para nós acaba sendo muito importante, porque por trás de um grande executivo existem outras coisas que servem para ser, que potencializam esse grande executivo. Será que você consegue fazer um paralelismo aí em alguma das outras? Nos últimos anos, eu comecei a ajudar muito as ONGs no Brasil e na Argentina. Gosto muito de ler jornais, ou de ler jornais de diferentes países.
E quando vejo no Brasil e na Argentina uma ONG que me surpreende pelo que ela está fazendo, eu colaboro sempre. Eu, de alguma forma, tento contato com essa ONG, me apresento e faço uma doação esporádica ou todos os meses. Isso me fez uma melhor pessoa. Entender que tem pessoas que têm mais. Se um acha que tem problema, ele garante que a maioria das pessoas tem mais problema que a gente. E a gente só percebe isso quando a gente toma contato com as pessoas que estão mais necessitadas. Então, diria isso me transformou e me segue transformando. Então, minha recomendação é ajude os outros, porque eu te garanto que o que você vai receber é muito maior do que você está dando. Até eu falo para as ONG que às vezes elas me agradecem pelo dinheiro. Eu falo, "Cara, o mais fácil é o que eu estou fazendo, por dinheiro. O mais difícil é vocês. Está na linha de frente ajudando as pessoas. O mais difícil é o que vocês estão fazendo. Então, parabéns é para vocês, não é para mim que eu estou colocando dinheiro." Muito bom, muito inspirador e muito apropiado para esta parte do mundo onde a gente tem que viver, como você falou, nós somos privilegiados, somos uma minoria, e acho que estar perto de aqueles que estão um pouco longe da gente nos permitem ser melhores executivos e melhores pessoas. Agustín, muito obrigado, muitíssimo obrigado por tua participação. Realmente foi super, como sempre, super objetivo, super inspirador, super humano, ¿no? Super humano. Foi realmente muito agradável para nós esta conversa contigo. Te agradeço pessoalmente, no nome da Câmara, ter investido este tempo com a gente. Muitíssimo obrigado. Gostaria de dar uma última recomendação. Você já me ouviu falar milhares de vezes, mas para mim é o que mais faz sentido na minha vida. Com o tema do Mercosul, especificamente o que a gente trabalha, não só na Câmara, assim, na empresa que eu trabalho. Para você abrir um negócio do outro lado da fronteira, eu sempre falo que não fique esperando tudo dos governos. Não fique esperando que façam legislação, baixe os impostos, dê vantagens para isso. Por isso que eu falo que cada um tem que fazer seu próprio Mercosul. E fazer seu próprio Mercosul e do outro lado, participar em feira, visitar clientes, tocar portas. Esse é fazer seu próprio Mercosul. Espera e exige, se quiser, dos governos, visita o consulado, essas coisas, as câmaras de comércio como a nossa, mas o principal é fazer o teu próprio Mercosul. Só isso. Muito bom, muito obrigado. Obrigado a vocês. Este foi mais um episódio de Lideranças Além das Fronteiras, uma iniciativa original da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira aqui em São Paulo. Uma iniciativa criada para fortalecer conexões, conhecimentos e experiências entre nossos associados e parceiros. Muito obrigado.